Você sabe que eu tô tentando conversar contigo faz um tempão, mas você é muito Mas eu difícil, não cara. sabia, não, que era tempo. Hoje que eu fiquei sabendo que fazia tempo. O pessoal, quando não consegue com o Ricardo, com a Roberta, com a equipe, manda um WhatsApp. Você não mandou para mim, Ah, então não, ficou muito tempo. da próxima eu peço lá pro Julinho teu número aí a É, gente resolve mais é. rápido, então. Mas olha só, vamos começar então. Que, bom, você já tá a Magazine Luiza é meio que a tua vida também, né? A Magalu. É, desde pequena, O né? tempo. Pois O é. tempo, a vida. Tem muita. Eu fui fazer uma memória minha, Ah, acabei fazendo do Magazine, porque a minha história confunde com o Magazine, eu né? imagino, porque assim, pelo que eu li lá, você trabalhava lá já desde menina, com a tua tia, quando tu tava de férias ou qualquer coisa assim, e depois, com 18 anos, tu entrou pra valer, e aí foi crescendo e fazendo as coisas, tomando algumas posições de liderança. Mas eu sei também que você se formou em Direito, né? Daí pra formar-se em Direito e trilhar uma carreira no varejo, por que que tu foi pro varejo? Isso é Não, coisa... o Igor, foi o seguinte, Franca tinha duas faculdades legais, administração e direito, assim, municipal, Aham, e eu não queria, não é, eu até queria sair, mas a minha família preferiu que eu ficasse lá. entendi. E aí, então, entre direito, eu comecei até as duas, fazer economia, administração e direito, que eu fui até o terceiro ano de administração. Mas, assim, o direito também dá muita condição, mas eu fiz muito curso, eu sempre fui muito fuçada de vir para São Paulo, de fazer evento, de fazer cursos específicos de gestão. E no 91 eu conheci a Mana Kay, que fazia muita coisa que eu já acreditava em propósitos, em trabalhar uma coisa mais humana, Aham. misturar lucro com propósito, que me ajudou muito. Então, eu não saía de São Paulo, eu sempre fui. Isso que porque eu fiquei até 14 anos atrás morando em Franca e a empresa em Franca, né? O que eu achei muito legal também. Então, assim, mas eu sempre fui muito de fazer as coisas, de estar para as feiras fora, para as feiras de varejo. Eu fui criada no meio do varejo, né? Eu fui criada num balcão, então é diferente quando meus filhos também foram criados no balcão. Então é diferente quando você já vive esse ambiente familiar. E fui criado com mulheres trabalhando também numa época que mulheres não trabalhavam. Então Entendi. eu nunca recebi minha mãe falar: "Ai, por que que você vai largar os filhos para trabalhar?" Então eu tive umas coisas muito diferentes. Entendi. Para uma família que era muito simples e que veio do interior, que morou no interior, eu tive o privilégio de ter coisas. Para mim, hoje é privilégio, porque eu estou própria por esse momento, de ter nascido numa família que as mulheres já trabalhavam, que o trabalho era importante, de personalidades unidas, mas diferentes. Então, foi uma coisa diferente eu tive. Mas aí quando as coisas começam a funcionar, que aí começa a expandir de Franca para o Brasil, foi aí que tu percebeu que mulheres trabalhando ou mulheres em posições de liderança não eram tão comuns assim? Ou tu percebeu isso antes? Não, assim, a minha turma, porque eu já tive uma oportunidade de trabalhar, de estudar em escola particular, eu já levei uma vida melhor do que a minha família, né? Aham, As mulheres da minha família. E quando eu comecei a trabalhar com 18 anos, as minhas amigas iam me visitar, porque não, as meninas não trabalhavam nessa época. Elas, até porque trabalhar, você misturar trabalho, você perdia um pouco a intelectualidade. Então, parecia que o trabalho era meio inimigo de você ser intelectual. E era entendi. uma onda muito de intelectualidade. Então, assim, eu não estranhava, porque para mim era normal. Mas, assim, eu também sempre respeitei a mulher que não trabalha como a mulher que trabalha. Eu não acho que toda mulher precisa trabalhar para fora. Eu acho que elas precisam ser felizes e parar de reclamar, porque elas têm Aham, opção. Eu tenho amigas que são donas de casa e são espetaculares. entendi. Então, assim, eu não tive isso. Mas, assim, depois, eu não luto pela mulher por minha causa. Porque eu fui trabalhar, era tão normal que, imagina eu, uma menina vindo para São Paulo, falando de uma empresa que ninguém conhecia, que o nome ainda não era próprio, Magazine Luiza remete à revista, remetia à confecção, e a gente era forte, quer dizer, era forte pequeno, mas em eletro e imóveis. Eu chegar em São Paulo falando porta, portão, e tendo que falar, e sendo mulher no meio de muito homem. Então, para mim, era uma coisa assim, que eu estava acostumada. Então, se não me dava confiança, eu falava: era bom vocês me ouvir, porque eu tenho uma coisa boa. Eu sempre confrontei de uma forma
Legal. Então, para mim, aí de repente eu comecei a ver que a mulher ganhava menos, que a mulher tinha que lutar mais para ser. Aí eu vi o que era bom. Para mim, lutar mais para ter meu papel foi bom. Agora, ganhar menos é uma questão de caneta. Entendi. Eu não aceito isso de jeito nenhum, só por fato de ser mulher, ganhar menos. E é uma luta muito grande. E aí eu comecei a ver também que eu fui convidada. Aí depois que eu comecei a ficar mais conhecida, eu era convidada para ir para vários conselhos. Por exemplo, eu fui do conselho da Olimpíada 2016, a única mulher. Eu falava, puxa, mas que diferença é bom ter uma mulher no conselho. Tá certo? Ah, os outros falavam, é para você. Não, tá certo que eu tenho um perfil que ajuda, mas não é por isso, é por eu ter sido mulher. E aí eu comecei a ver que ia levar 120 anos para ter 20% de mulheres no conselho. Eu convivi com a violência de uma funcionária nossa muito de perto e vi que isso é muito ruim para todo mundo. Eu sempre, de menina, peguei causas. Eu tinha 12 anos e minha mãe falava, para de discutir no colégio. Transparência demais é falta de educação. Que eu já questionava a desigualdade social dentro do colégio. Eu já assumia papel de presidente, de líder, e era tímida, gozado, mas eu já assumia papel disso. Então, eu sempre fui uma inconformada com a desigualdade social desde menina. Entendi. E minha mãe ainda falava, franqueza demais é falta de educação, cuidado. E eu sempre confrontei, assim, de uma forma que eu queria modificar. Então, era uma coisa. Aí eu comecei a lutar muito por essa desigualdade que eu sabia, tanto social como de gênero, de graça, muito cedo. Tive ONG em Franca, que já trabalhava isso. Mas o Mulheres do Brasil também já tem um tempão, não é? Já tem 13 anos, vai fazer 14 anos. 14 anos. E quando a gente começou em Mulheres do Brasil, até foi num convite, porque eu ajudei a montar o IDV. O IDV é o Instituto de Desenvolvimento do Varejo. E lá eu só convivia com homens. Numa feira da NRF, a gente descobriu, alguns presidentes de empresas junto comigo, que o varejo no Brasil era muito pouco valorizado. Quer dizer, nós não tínhamos, no Ministério do Comércio e Indústria, a gente não tinha um secretário. E a gente resolveu se unir. Agora, era muito difícil unir, sendo que no mesmo carteirão você tinha 5 concorrentes, quer dizer, 5 meus, 5 da Riachuelo, 5 do Bote. No mesmo. Aí a gente resolveu. Eu brinco que a gente fez muitos jantares na casa chique do Flávio Rocha, que é meu amigo. Então, a gente resolveu criar algumas premissas. Nós não vamos discutir o nosso quintal. Ninguém vai saber o que um vende e o que o outro vende, mas nós vamos saber o que todos juntos vendem. E aí a gente discutiu. E eu era a única mulher no meio disso tudo, mas que também já era amiga do pessoal. Eu tenho muito respeito ao masculino, mas confronto bastante as injustiças com as mulheres. De premissas. E aí a gente descobriu que nós éramos o maior empregador depois do governo, que a gente era o maior depois do governo, o varejo é o maior empregador. E a gente começou a fazer uma migração para brigar, de mostrar o que era o varejo. E o IDV fez muito papel de se unir e de ir para Brasília e discutir. Nós não estamos aqui para brigar, nós estamos aqui. E aí a gente começou a criar secretários para o comércio. Demorou muito para vocês se unirem? Não, você sabe que não. Foi uma coisa incrível. Quando você tem as premissas claras, nós estamos aqui para pensar no global. Nós estamos aqui porque se a gente não se unir, o varejo não vai bem. Nós não queremos saber o que cada um está fazendo no seu quintal. Mas aí nós contratamos o Marcos Gouveia, na época, tinha uma consultoria, tem até hoje, e a gente passava todas as informações de venda para eles com sigilo. Então, nós sabíamos o que o supermercado cresceu, o que o Móveis cresceu, o que o Eletro cresceu, sem saber. Magazine cresceu, Bahia cresceu. Isso foi, então, assim, não foi difícil. Eu aprendo que quando você tem claro as premissas, e todo mundo concorda com as premissas, você tem que estar claro o que você quer. E a gente queria unir o varejo que pagava imposto e o varejo que registrava funcionários. A gente não tinha ninguém que era informal na época. E vocês também usaram essa oportunidade para aprender uns com os outros também? Lógico. Não, a gente não colocava, o Magazine está fazendo... A gente não nasceu nas reuniões, mas a gente ia para Brasília para lutar pelo varejo geral. E a gente começou a perceber que unido nós éramos muito mais fortes, independente da nossa competição durante o dia.
Então, ninguém sabia, por exemplo, a campanha que eu vou fazer, ou que o meu concorrente, ou concorrente de outro. Mas sabia que a gente tinha que lutar por algumas coisas muito claras que estavam prejudicando ou alguns segmentos do sócio, ou todo mundo. E a gente fez de tal maneira que, quando a gente tem uma mensalidade, quando prejudica aquele segmento, quem investe é aquele segmento, mas todos estão juntos para lutar para aquele segmento. Quando é geral, é geral. Então, a gente também aprendeu algumas premissas e não foi difícil. Ainda mais que a gente fez muitos jantares, trazia muitas pessoas. A gente fez uma forma de unir. De unir, de trazer e de convidar. Então, usava a força do Flávio, a minha, que tem um pouco, ou de outros, do Galó na época, para trazer gente, para nos escutar. E a gente tinha um discurso de mostrar o que era o varejo brasileiro. Porque quando a gente ia para a NRF, o varejo nos Estados Unidos é muito forte. Mas por que assim, existia algum tipo de... o Estado brasileiro atrapalhava alguma coisa? Não tinha nada disso. É porque, assim, muitos órgãos que tinham varejo, tinha muitas pessoas informais também. Então, para você brigar com isso era difícil. Então, a gente teve menos pessoas que eram formais e pagavam imposto. Mas não tinha nenhum... Era falta de assumir e se unir a quem já existia. Não teve perseguição. Porque o Brasil, graças a Deus, foi sempre muito forte de indústria. Né? Nós tivemos uma indústria, a gente é porque não dá valor, mas a indústria brasileira sempre foi muito forte. Você vê que a indústria argentina, ela caiu muito rápido. Nós temos indústrias muito fortes. E, na época, era tudo voltado para a indústria. O BNDES era voltado para a indústria. No varejo não tinha... Por exemplo, o varejo não podia dar recebíveis, que era uma coisa tão grande. Você tinha que dar propriedade. Muitas vezes o varejo tinha mais o recebíveis. Foi uma luta do IDV também, de entender. O recebíveis é muito mais garantia para tudo do que um imóvel, talvez. Então, era muito... E foi uma era industrial importante. A gente não está criticando isso. Entendi.